Olá pessoal do Dentcast, estamos aqui hoje com mais uma entrevista para vocês, com um convidado muito especial, o Dr. João Pedro, amigo do nosso querido Dr. Luiz, que hoje veio aqui para poder falar um pouquinho da história dele, um pouco sobre a gestão também, que é uma área que ele trabalha muito hoje. Então nós queremos entender um pouco mais sobre a história dele, sobre... É egresso aqui da faculdade também, cirurgião dentista, mas já foi aluno aqui da AFE Porto Nacional. Nós queremos te conhecer um pouquinho. Pode se apresentar pra gente, doutor, por gentileza? Na hora, prazer todo meu de receber vocês aqui na de hoje, né, que a gente está tentando conciliar aí o encontro desde que teve o início do podcast, né, do Dentcast na verdade. Sim. Eu segui a página no Instagram, você sempre comentava, né, a respeito do professor Luiz, eu dei a sugestão também, acho como várias outras pessoas. Sim. E fizeram a proposta, né, para participar, só que não coincidia com o tempo da minha vinda aqui para Porto Nacional, devido à minha moradia em Imperatriz. Sou João Pedro, eu tenho 27 anos, tenho 4 anos de formado, esse ano agora no mês de julho, dia 7 completou 4 anos, formei, na verdade iniciei a minha graduação em Brasília, na Universidade do Distrito Federal, Cruzeiro do Sul, DF, né, ficava ali na Esplanada. Fiz 3 períodos lá, tinha família que morava lá, e aí eu retornei, transferi aqui para Porto Nacional devido a questão de saúde. Cheguei aqui no 4º período, então fiz os meus restantes dos períodos aqui. Peguei ali a época da pandemia também, 2020, 2021, me formei, ainda estava, né, durante o processo da pandemia, já não estava aquela coisa tão agressiva igual 2020, que foi muito delicado, mas ainda peguei essa época aí da pandemia. Foi bem assustador. Tanto que até o meu início do trabalho, né, no mercado de trabalho da parte da odontologia, foi ainda dentro desse período da pandemia. E como é que surgiu o seu interesse pela odontologia? Então, é uma história um pouco, assim, contraditória. Desde pequeno eu tinha vontade absurda de ser veterinário, mas por cuidar da saúde animal, né? E após o ensino médio, cheguei a passar no vestibular, né, na graduação de medicina veterinária, mas antes de fazer a matrícula, de concluir de fato, tinha um prazo para a gente concluir, falei, não, vou fazer um estágio numa clínica veterinária. Tinha um conhecido na minha cidade que tinha clínica veterinária, ele já tinha feito o convite, né, sabendo que eu tinha um interesse em realizar ali a graduação da medicina veterinária, eu fui participar. E ele foi abrir um pouco o jogo comigo em relação à profissão, eu vi um pouco do dia a dia, e era um pouco diferente do que eu imaginava, porque a gente cria, né, ali uma percepção, uma narrativa na cabeça em relação a isso. Então, poxa, se eu posso cuidar da saúde animal, por que eu não posso cuidar da saúde humana, né? E eu tenho uma madrinha que ela é dentista, Michele Dalla. Ela é referência na minha cidade, em Palmas, como odontopediatra. Inclusive, ela é professora, é docente no IOA, né, de odontopediatria, Michele Dalla. E aí, um dia, ela era minha vizinha, morava num apartamento próximo à minha casa. Eu falei, madrinha, eu preciso bater um papo com a senhora, né? Vamos trocar uma ideia? Tava aí ia completar 18 anos na época. Já tinha 2 anos de sair da escola, terminei com 15. Ela falou, diga. Eu falei, o que você me diz de odontologia? Ela cantou a bola para odonto, né? E realmente é uma área muito, muito interessante, muito aberta. Você tem N possibilidades, N opções, chances na odontologia. Sim. E eu falei, rapaz, eu vou dar uma chance. Fiz o vestibular justamente, na UDF e passei. E foi o resultado, por exemplo, saiu hoje, eu tinha 1 semana para fazer a matrícula e fazer a mudança. Morei na casa da minha prima, né, esses 1 ano e meio, e decidi ir. Fiz o primeiro período, acho que como a maioria dos acadêmicos, não estou generalizando, mas grande parte. Vou fazer o primeiro e ver como que é, né? E no meu primeiro dia de aula foi microbiologia aplicada e cariologia. Eu amei. Pra mim, eu falei, isso aqui que eu quero pra mim. Gostei demais mesmo. Tive a cabeça e pescoço, eu me identifiquei muito, foi no segundo período com patologia bucal e radiologia. Mas assim, me identifiquei de coração. Sim. Pela forma da professora ministrar a aula, né, a professora Thaís Benevenuto e a Alessandra Freitas. E aquilo ali me encantou muito, né, a gama que aquilo ali pode abrir, porque quem não está dentro da parte da odontologia, até nos primeiros períodos, acredita que vai ser só uma coisa, e dentro daquela coisa a gente vai abrir um leque, mas não, você tem outras possibilidades ali por fora que você nunca imagina. Sim. E foi o que eu vi justamente na patologia e na área de radiologia. Tanto que uma das minhas vontades ainda, planos futuros, é ingressar como docente
ou de patologia ou de radiologia. Não é à toa que na ITEPAC eu fui monitor de radiologia, cirurgia, técnicas cirúrgicas, mas meu foco muito é radiologia. Sou apaixonado, acho incrível. E como foi o início da sua trajetória profissional, né? Você formou ali na época da pandemia, logo após, foi uma etapa difícil, como é que você fez? Eu, desde a época da faculdade, acredito que o professor Luiz deve ter até citado aqui no dia da entrevista com vocês, do bate-papo, eu sempre fui muito de meter as caras, né, digamos, um ditado popular. E na época, teve algumas oportunidades que surgiram na Bahia, né? Alguns colegas desceram para, eu falo descer, né? Foram para Vitória da Conquista e até chamaram. Só que eu tive contato com um gestor de clínica em Feira de Santana, né? Ele estava em Feira, ele deu algumas cidades como possibilidade, Salvador, Feira, Jequié, eu acredito que ia inaugurar a clínica ainda, era uma rede de clínicas, e eu chamei uma colega, né, da minha turma, falei, você topa? Vamos nós dois? Pra gente, eu não ir só, porque eu não conhecia absolutamente ninguém. A vantagem de ter descido para Vitória seria ter alguns conhecidos, né? Ela acabou que não pôde ir. Eu falei, quer saber? Peguei meu carro, minha mudança, joguei no porta-malas e vamos embora. Foi 1.400 km. Cheguei em Feira de Santana num sábado, ele me recebeu, né? Tinha um apartamento lá, a gente já me instalou no apartamento, conheci um pouco da cidade, uma cidade muito grande, potencial gigantesco. E na segunda-feira eu fui para conhecer a clínica, né? Ele já tinha mandado vídeos da clínica, conversado, enfim. Participei uns 2 dias mais acompanhando para ver o fluxo. E aí, de fato, na quarta-feira eu comecei os atendimentos, né? E na época ele precisava muito, esse pessoal, o Vinícius, que é um grande amigo meu até hoje, que inclusive está na rede que eu trabalho hoje, né? Que eu até sou sócio também. Sim. Mas ele estava precisando muito de um clínico geral que conseguisse desenrolar ali a parte dos atendimentos, né? E uma coisa muito boa aqui do ITEPAC é que o aluno sai daqui com todos os procedimentos na mão. Você tem que estar preparado para fazer os procedimentos, né? E eu cheguei lá, a prótese fixa lá, tinha muita prótese fixa para dar continuidade, concluir, então peguei essa parte de prótese fixa, enfim, entre todos os procedimentos. Tinha uma equipe muito grande de profissionais que trabalhavam, fiz amizade com todos esses profissionais excelentes que eu tenho contato até hoje. Plantodontista fenomenal, inclusive ontem foi aniversário dele, estava batendo um papo com ele. E dá um pouco de medo, isso aí sem dúvida nenhuma, né? Ainda mais na época da pandemia, né? Deu um pouco de medo. Cada quilômetro que passava, eu, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô saindo da minha cidade e eu vou rodar 1.400 km para um lugar que eu não conheço ninguém, eu nunca tinha pisado os pés na Bahia. Eu me encantei pela Bahia. Nossa, demais, essa é uma experiência que eu não tenho o que falar sobre, assim, só agradecimento, gratidão eterna, entendeu? Passei por Feira de Santana, fiz um treinamento em Candeias justamente na parte da gestão e depois eu retornei para Feira, né? Para aí de fato administrar a clínica, que eu antes trabalhava como clínico geral. E hoje o seu foco atual é o que na odontologia? Hoje eu trabalho na Reslumbre, né? Que é uma rede de clínicas aqui do Tocantins em Araguaína, mais focado ali no Maranhão e algumas cidades do Pará. Eu fico responsável pela parte da administração. Eu tenho sociedade com uma clínica, né? Lá em Imperatriz, no Maranhão, que é onde eu resido, mas eu fico mais responsável da parte da administração de uma outra clínica da rede, qual eu não tenho participação em sociedade. Mas eu tenho a clínica como se ela fosse minha, o cuidado que eu tenho com ela como se fosse minha. Tenho uma equipe completa de implantodontista, endodontista, ortodontista, protesista, clínico geral, tenho um laboratório integrado à clínica com equipe de protéticos também. Então é uma clínica muito bem preparada, a rede ela é muito bem preparada. Mas hoje você está só na gestão dessa clínica ou você atende também? Hoje eu fico só na gestão, Paulo. Só que salvo um paciente ou outro que eu faço atendimento. Ainda faço alguns atendimentos, mas é muito esporádico, muito raro, para conciliar o tempo, entendeu? Mas eu ainda, volta e meia, eu faço algum atendimento sim. A dó, pra mim, tem como trocar o atendimento. Gosto muito mesmo. Só não atende mais pelo fato do tempo mesmo. Do tempo, porque eu preciso me dedicar um pouco mais a uma outra prioridade ao invés do atendimento de fato. E quanto tempo levou para você conseguir, assim, vamos dizer assim, trabalhar com a gestão? Você já entendia da gestão dentro da faculdade ou depois de formar que você começou a entender melhor? Tá, aí vai uma pergunta que ela vai ter vários direcionamentos. Eu não posso dizer que eu tenho uma noção de gestão na época pela questão de clínica odontológica, porque o trabalho dos meus pais, que eu sempre acompanhei, é um trabalho de gestão, mas uma área totalmente diferente. Mas algumas coisas você consegue agregar, né, de conhecimento e orientação e dica para aplicar no seu lado profissional.
Mas eu digo que a parte da gestão é um aprendizado diário. Então, todo dia eu ainda estou aprendendo alguma coisa diferente, nova. Tenho experiência em algumas partes e outras eu estou aprendendo justamente com quem está acima, com quem está à frente. Por exemplo, o meu sócio Eduardo. Cada dia é um aprendizado novo com ele, né? Ele não para muito em Imperatriz devido à rotatividade e visitas às outras clínicas, né? Mas sempre que pode ele passa na clínica, a gente senta, bate um papo, né? Que a gente está fazendo aqui, uma conversa descontraída, e nisso é aprendendo, é ele aprendendo comigo, eu aprendendo com ele. E eu acredito que para crescer é justamente isso, no aprendizado. Mas voltando um pouco mais na pergunta, eu de gestão de fato da clínica odontológica eu estava um pouco cru, digamos assim, né? Modo bruto de se dizer. Algumas orientações eu tinha do professor Luiz, né, dentro da faculdade, pelo fato dele já ter ali, gerenciamento de clínicas, o atendimento de fato. Então a gente sentava muito durante a graduação para bater esse papo que nós estamos conversando aqui, para falar de clínica ou de um futuro, como que seria, o que eu poderia esperar, o que eu poderia encontrar, como que poderia resolver alguma situação. E nisso eu agreguei com os meus atendimentos clínicos e observava quem estava à frente, quem eram os administradores. E eu era muito curioso. Sou, na verdade, ainda. Então eu chegava, por exemplo, na doutora que era responsável da clínica, e eu, doutora, eu quero acompanhar você fazendo avaliação de paciente, eu quero acompanhar você resolvendo uma situação, eu quero acompanhar você fazendo um pedido de material, como que você resolve essa questão aqui, como que é a delegação de algumas funções com os funcionários, com a equipe. E à medida do possível ela ia deixando eu agregar no acompanhamento ali, ia deixando eu acompanhar, e isso agregava ali o meu conhecimento, né? Tive uma participação de um treinamento, digamos assim, para essa parte, mas é igual eu falei, a cada dia você está aprendendo uma coisa nova, entendeu? Então não é que você sai totalmente pronto, cada dia você está aprendendo alguma coisa. Mas te ajudou com esse período todo, assim, ajudou em muitas coisas? Demais. O que eu aprendi, por exemplo, na Bahia, né, da minha estadia na Bahia, do meu tempo de trabalho, atuando na Bahia, eu tenho a minha bagagem que eu levo comigo, que eu aplico onde eu trabalho hoje, e onde eu trabalho hoje eu também criei uma bagagem nova que eu agrego os dois para dar o resultado que eu tenho hoje, entendeu? E você falou da questão de funcionário, como você lida com essa questão de gerenciar os funcionários? É uma coisa de boa ou você... A equipe ela é um só, né? Cada um tem a sua função, mas ela é um só. Então é bom ser sempre aberto, você conversar, você delimitar, ser transparente, expor o que você espera. Eu tenho uma relação assim fantástica com a minha equipe, por exemplo, das minhas recepcionistas. Nossa senhora, um amor de pessoa. Eu passei uns dias fazendo a visita em outra clínica, veio, mas quando é que você volta? Você, né? Você saiu, você tá ali na outra, eu falei, não, mas eu volto pra cá, porque você acaba criando um vínculo. Eu passo um tempo muito grande dentro da clínica, eu saio de casa, vou pra clínica, tô dentro da clínica, almoço ali rapidão, já retorno, eu saio na hora de realmente que eu abaixo a porta e vou pra casa. Então acaba que você convive mais com a pessoa, né, com a sua equipe, do que dentro de casa. Então você cria um vínculo bom. Você conhece um pouco mais da pessoa, a pessoa entende como que você trabalha, você entende como que ela vai compreender alguns fatos, como que ela vai conseguir lidar com algumas situações. E tem pessoas da equipe, no caso da parte de funcionários que você perguntou, que vai ter um interesse em querer agregar, em mudar, em entender como que funciona para poder encaixar dentro daquele roteiro ali, né? É uma coisa nova. Tem pessoas, por exemplo, que entram na equipe que nunca trabalhou numa parte de clínica odontológica, na recepção de clínica odontológica, por exemplo. E aí vai começar a aprender aquela rotina, né? Sim. Conhece um mundo novo, né? A odontologia é um mundo assim amplo, desde especialidades para tudo. Sim. E você já tinha essa facilidade de liderar antes de entrar nesse ramo de gestão ou não? Eu vou ser bem honesto que não, porque foi uma coisa nova, foi uma coisa muito nova para mim, muito nova mesmo. Encontrou algum desafio durante esses tempos? Eu acredito que cada dia nós temos um desafio, que é justamente o aprendizado, né? Acredito que o maior desafio é o saber como delegar, né, assim, de forma sem você fazer tudo só. Que eu acredito que até é uma pergunta que eu estava dando uma olhada no roteiro, não sei se pode cortar depois isso aí, mas eu acho interessante falar isso aí, que eu tenho o costume de ser muito agoniado, né? O professor Luiz sabe, eu gosto de já desenrolar e fazer logo tudo, não ficar esperando, e muitas vezes a gente tem que entender que tem um tempo, tem uma delimitação de tempo, eu não sei assim a palavra exata, mas toda uma organização. Então isso, eu desacelerar um pouco o meu jeito para
conseguir encaixar, né? Entrar no trilho, cair no trilho certinho. Acho que dá para fazer uma ediçãozinha depois. Em relação a ferramentas de controle de adiantamento, finanças e prontuários. Trabalho no consultório, é importante ter isso na gestão? Total. Como é que funciona essa parte? Total. Vamos falar, por exemplo, do prontuário. Nós estamos fazendo desde o mês de maio, isso. Nós fizemos algumas mudanças nas nossas clínicas, algumas ainda não fez a transferência do prontuário físico para o digital. Hoje nós estamos trabalhando, por exemplo, na cidade que eu resido, prontuário totalmente digital. Tanto é que assinatura digital, reconhecimento facial, tudo protocolado de forma digital. É até uma garantia. Você tem um sistema, ser protocolado de forma digital, uma ficha, não sei, por acaso, uma eventualidade, acontece, perde uma ficha, ou não sei, estraga alguma coisa, né? Sim. Nós trabalhamos com radiografia digital, periapical, panorâmica, então tudo arquivado no sistema, tudo salvo. Desde o início do tratamento do paciente até a alta dele, né, a cura dele, a finalização do procedimento, você tem todo o acompanhamento da radiografia dele, tudo completinho e arquivado. Você perguntou mais outra coisa fora do prontuário? O sistema que se usa para finanças e agendamentos. Certo. O próprio sistema de finanças é o mesmo do agendamento e o mesmo das fichas, né? É um sistema, hoje em dia, na parte odontológica, você tem N gamas de sistemas, né? Equipes, grupos, que fornecem sistemas para trabalhar na clínica odontológica, que você vai ter questão de entrada e saída, fluxo de caixa, nele você detalha se você gasta no aluguel, sua compra da dental, por exemplo, né? Você vai fazer uma compra ali para a clínica dos materiais, a compra mensal, o pagamento do dentista, do procedimento, o gasto com o laboratório, o gasto com a conta de energia, o gasto com o funcionário. Então esse sistema ele vai conseguir detalhar, você vai fazer, lógico, o pagamento e você vai lançar dentro dele e ele já vai deixar tudo mastigadinho para você. Já é tudo muito tecnológico. Tudo, né? Isso facilita muito, Sim. né? Assim também como as fichas, né, que é dentro, o prontuário do paciente lá dentro, você destrincha todo o prontuário dele. Você vai ter os endereços, primeiro você tem que abrir o cadastro, né, do paciente. E esse controle do agendamento também, você tem uma aba só de agendamento do paciente. Então você agenda, você manda notificação para o paciente com a mensagem, você edita, você pode modificar, o agendamento você pode fazer por especialidade. Então se você abre a agenda, por exemplo, do sistema, vai estar todo pintado, porque todas as especialidades, né? Então você fica um pouco perdido. Aí você vai lá na aba separadinha dele, eu quero ver os agendamentos de orto do dia ou da semana. Aí ele vai selecionar só o de orto. Você pode imprimir, passa para o doutor igual a mim, ortodontista. Ela todo dia que ela chega na clínica, ela faz a impressão pede para as meninas da recepção fazer o agendamento dela, imprimir o agendamento, ela leva para a sala. Então ela tem em mãos e no sistema pelo próprio telefone os pacientes do dia. Caso tenha que fazer um encaixe ou remarcar um paciente, você consegue fazer e ela já vai estar visualizando ali no próprio sistema dela. Facilita muito. E como você lida com as faltas e os cancelamentos dos pacientes, assim, em cima da hora? Certo, e isso acontece bastante, eu acredito que de forma geral, né? Não é que nem bastante, mas é normal ter esse tipo de falta. Nós trabalhamos lá de segunda a sábado, então eu tenho muito paciente que às vezes confunde achando que a gente não atende no sábado. Fala, doutor, eu não estou conseguindo vir fazer o meu tratamento, fazer a minha manutenção, vou dar continuidade devido ao meu tempo de trabalho. E eu só tenho no sábado disponível. Tanto é que sábado é o dia do maior fluxo das nossas clínicas, né? Então a gente sempre conversa com o paciente, agenda ele para um horário, vê o melhor horário que encaixa para ele. Então, nós atendemos lá de 7h30 da manhã às 19 horas. Eu tenho pacientes que saem do serviço 6h30, 18h30, né, perdão, para ir fazer o tratamento. Então a gente aguarda, vai fazendo aos pouquinhos ali, de forma que consegue fazer o paciente concluir o tratamento dele dentro do horário disponível dele. Sim. Então isso é mais um informativo que tem que ser passado ao paciente para ele entender a necessidade dele concluir o tratamento. Sim. Não adianta às vezes o paciente iniciar o tratamento e não entender o valor e a importância daquele tratamento, que pode acarretar caso não continue. Então a gente tenta sempre encaixar no melhor horário do paciente para ele poder realizar o tratamento. E em relação ao paciente também, como você faz para vitalizar esse paciente? Tem alguma estratégia que você usa na hora que vai passar o orçamento, alguma coisa? Bom atendimento. O bom atendimento, é importante, né? O acolhimento ao paciente, a transparência com o paciente, entendeu? Eu sou muito transparente com o paciente em questão de tratamento, do que pode, o que não pode, o que pode ocorrer, os cuidados que ele deve ter. Eu sou muito, muito transparente.
Hoje, com a ferramenta internet, o paciente pesquisa bastante, ele vai com dúvidas, ele já vai mais assertivo no que ele quer. E às vezes o paciente, ele precisa de um tratamento X, mas ele já vai, devido à pesquisa, na cabeça em outro tratamento. Mas a gente tem que explicar como que vai chegar no tratamento que ele precisa, né, o que ele quer de fato, passando por outro planejamento. E então, assim, acredito que a transparência para fidelização, né, a transparência com o paciente, o bom atendimento e principalmente o acolhimento, a otimização, a inovação do seu atendimento, isso aí fideliza sem dúvida nenhuma. Eu fiquei um tempo em Araguaína, na Reznumber de lá, até eu assumir a administração. Fiz a administração da clínica de Araguaína para depois ir para a Imperatriz, isso em 2023. Eu tenho uma paciente que ela manda mensagem, quando é que você volta? Eu quero passar com você, quero fazer meu atendimento com você, justamente pelo bom atendimento e fidelização. Não estou falando que o meu atendimento é o melhor, mas você fazer o melhor de si. Paciente. Exatamente, criar um vínculo. E às vezes o paciente, para você ter uma noção, eu tenho uma paciente que uma vez por semana ela passa na clínica para tomar um café, saber como que eu estou, como que o doutor que faz o atendimento, que é o endodontista, está, né, que ela ama ele, e para saber como está a vida das meninas da recepção. Basicamente, ela concluiu já o tratamento total dela, né, tá tudo concluidinho, e ela vai lá fazer questão de saber como que a gente está, vai nos visitar. Então, assim, e leva outros pacientes, faz indicação de outros pacientes. Então, assim, um bom atendimento, o paciente ele não vai só para resolver a questão do dente dele, da saúde bucal, ele vai para te visitar e, consequentemente, isso vai agregando, vai puxando um paciente, vai puxando o outro, vai o famoso boca a boca. E você tem estratégias específicas para marketing e atração de pacientes? Temos sim. Por exemplo, o paciente que passa na parte da avaliação, começa o tratamento, precisa retornar para dar continuidade, ou até aquele paciente que não fechou o tratamento conosco, vou estar em contato com ele, eu costumo gravar vídeos, né? Não só eu, como os outros parceiros também, os outros administradores, nós gravamos o vídeo, enviamos para ele, fazemos ligações, a gente bate um papo, tenta entender melhor a situação, o que pode fazer de melhor para aquele paciente retornar, né? Facilitar o tratamento dele, o meio de volta dele para a clínica, né? E a cada dia você tem que estar se atualizando, né? Eu tenho pacientes de leads, né, que vêm pelo tráfego pago, que a gente faz investimento também nessa parte, que muitas vezes ele não é que ele está passando aqui na rua, procura, mas mexendo aqui, caiu o nome da clínica, poxa, eu estou precisando realizar tratamento X, Y, Z, ele já entra em contato com o setor da nossa clínica, agenda a avaliação dele, já cria o pré-cadastro, vai criar o pré-cadastro dele, né? E nisso vai agendar o horário, e eu já vou estar ciente do horário dele e vou receber. Já vou estar sabendo um pouco ali da história dele, já ciente do que ele quer, do que ele precisa, e isso a gente vai bater um papo. Aí já até entrando na próxima pergunta, que é se você investiu em anúncios pagos, né? Você fala que investe. E como você mede o retorno desses anúncios pagos? Essa parte quem fica responsável é o nosso setor de marketing do escritório, né? Nós fazemos um investimento de um valor calculado, né? Nós vamos ter uma métrica ali de resultados de interesse, do comparecimento, de contratação e de não contratação, né? E nós vamos fazer também um parâmetro dos contratados, a busca se for um tratamento completo, se foi para sanar aquilo que ele tinha interesse de imediato, ou o porquê, por exemplo, daquele paciente que não teve a contratação, o porquê que ele não contratou, se foi uma forma de pagamento, um meio de, no caso, para conseguir efetuar o tratamento dele diferente, parcelamento do boleto, ou distância da clínica, né? Hoje tem muitos pacientes que procuram o parcelamento do boleto, né? Sim. E algumas clínicas não trabalham, nós trabalhamos com parcelamento, por exemplo, no boleto. Ou outras pessoas pela distância e pelo horário. Lá em Imperatriz nós temos muitos pacientes do Pará, por exemplo, e do próprio Tocantins, né? O Imperatriz já é divisa com Tocantins ali, sim, atravessou a ponte, o Tocantins já chega ali na cidade de Tocantins. Mas eu tenho, por exemplo, paciente de Tucumã, de Rondon, que vai para Imperatriz realizar o tratamento. Tira ali uns 2, 3 dias para fazer o tratamento e retorna. Hoje a clínica de vocês trabalha com a estética também? Harmonização facial, lente de contato? Trabalhamos com todas as especialidades. Harmonização, estética, desde a harmonização em si, facetas, lentes em resina, porcelana também. Implante, temos a Buco também, que atua na clínica, pério, endo, prótese, orto, autoligado, aparelho estético, né, que é o alinhador estético, o Invisalign, que o pessoal conhece popularmente, é o Invisalign, mas o alinhador estético trabalhamos sim. Dentre essas duas, vamos dizer assim, esses dois mundos, da estética e da função, por exemplo, vamos dizer, endodontia,
Qual das duas você acha que mais atrai pacientes, assim, com os especialistas dentro da clínica? A estética. A estética, o paciente, né? ele busca muito a estética, muito. E aí nisso a gente também explica bastante a importância do tratamento prévio para aí sim chegar na estética, né? Que é igual eu falei anteriormente, às vezes o paciente tem acesso à internet, vê o resultado, mas não entende a necessidade de fazer um tratamento prévio, de adequar aquele meio, que é o que a gente vê muito na graduação, para aí sim receber esse tratamento de fato. Eu acho que você até comentou, um dia eu tinha uma caixinha de perguntas do Instagram da clínica, né, eu estava respondendo e uma pessoa fez a pergunta, uma pessoa que tinha dúvida, não era ainda paciente, né, depois fez a avaliação conosco, que queria fechar alguns diastemas, só que sem o uso do aparelho. Eu respondi, né, até no videozinho, que o importante é a gente avaliar como que está a função, né, ali a oclusão, a função mastigatória, porque você vai colocar um tratamento estético, sendo que previamente você precisa realizar a ortodontia, né, ajustar a oclusão do paciente. Não, então isso a gente sempre deixa, aí vem a fidelização do paciente, você deixar tudo transparente para o paciente, explicar que para ele chegar onde ele quer, a gente tem que passar por todo um trabalho, ele entender o motivo, e aí sim. Então acaba que chega muito paciente para fazer um estético ali, vocês acabam trazendo para ele quais são as necessidades dele. Exatamente. Legal. Avaliação de forma geral. Eu, por exemplo, quando eu vou avaliar o meu paciente, eu faço uso da câmera intraoral. Então, todo paciente que vai passar comigo, eu vou fazer a avaliação clínica dele, vou assinalar tudo e explicar para ele com a câmera intraoral, com as fotos mostrando dele, ao vivo ali, com a câmera passando, o posicionamento da TV, para ele estar de olho no que eu estou falando para ele. Tiro a foto com a câmera, explico para ele, vamos fazer a radiografia periapical, panorâmica, a gente vai conversar com os exames aqui em mãos. A radiografia vocês fazem no consultório mesmo? Temos a periapical na nossa clínica, sim, e na clínica também tem a panorâmica com a auxiliar para fazer o procedimento ali, a radiografia panorâmica. E tudo isso contribui, né, muito para o paciente, porque ele faz tudo na mesma clínica, Exatamente. não precisa ficar em várias. Tem muito paciente, por exemplo, que pergunta, poxa, mas eu preciso sair para realizar o exame? Não, você faz aqui comigo. Salvo exceção de uma tomografia, né? Em caso que precisa de realizar a TC, a gente vai fazer um encaminhamento para a clínica de imagem que faz a tomografia, com um corte específico da forma que nós precisamos, e aí sim ele retorna para fazer a discussão do caso dele, do planejamento e o exame de imagem. Já entra mais uma questão da fidelização, né? Você consegue fazer tudo na clínica só. Mas eu faço questão, depois que a gente fez a implementação da câmera intraoral, eu faço questão da avaliação do paciente olhando para a tela, justamente vendo o que está acontecendo, né? Tem muito paciente, por exemplo, que, doutor, eu estou com a cárie incidente, uma pigmentação de sulco. Vou tirar ali a foto, vou explicar. Um paciente que às vezes não consegue ter a visualização, por exemplo, da distal vestibular de um dente posterior superior. Então vamos passar a câmera, vamos fazer a radiografia e mostrar. Mas você acha que esse atendimento mais detalhado, com a câmera intraoral, leva mais tempo de cadeira para o paciente? Mais tempo de atendimento? Leva sim. Tem o paciente que ele já chega querendo resolver a situação dele bem mais rápido, tem outro que quer um pouco mais de detalhe, mas eu gosto sempre de dar os detalhes certinho, explicar, levar um pouco mais de tempo. Então você toma um tempinho ali com o paciente, sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. Um tempo a mais, né? Do que um atendimento mais... Exatamente. E às vezes você empolga na explicação, o paciente empolga também para perguntar, e junta os dois empolgados, aí que conversa. Eu acho o máximo isso aí. É muito bom. Vira um psicólogo. Sim. E qual é o papel da tecnologia e inovação na gestão do consultório? Facilidade no atendimento, na organização da clínica, no entendimento do paciente com o tratamento dele. Isso aí, sem dúvida nenhuma, que é o que eu relatei, por exemplo, da radiografia digital. Você fazer, por exemplo, o raio-x periapical, vocês estão usando aqui na faculdade o digital, né? Então você tem a tela do computador, você consegue fazer aquela radiografia com a qualidade superior, sai a imagem grande, o paciente vai ver, você consegue dar um detalhamento, explicar ali de uma forma mais detalhada e ele entender, porque você pega um periapicalzinho, né, no filme, você vai explicar para o paciente, pegar o negatoscópio, mostrar, só que na tela do computador facilita para ele, né? Consequentemente, questão de tecnologia, sistemas, facilita para você, tanto na recepção, a gestão da clínica em si, isso aí sem dúvida nenhuma. E que conselho você daria a um recém-formado? Atender de tudo, como clínico geral. Foi o que eu tirei para mim, né? Tinha colocado na minha cabeça a minha reta final na faculdade, assim como o meu primeiro instante no trabalho, ter aqueles primeiros meses clinicando, né? Parte de clínico geral, de tudo, né? Pegar de tudo um pouco e aí sim ter aquela área com mais apreço para fazer a especialização ou enfim. Se aperfeiçoar. Exato. Aí entra a contradição. Por exemplo,
Eu, na faculdade aqui, eu tendia a correr atrás de todos os procedimentos. Mas eu tinha um receio muito grande com endo. A teoria, para mim, a mil maravilha. Na prática, eu já tinha aquele receio. E quando eu concluí a graduação, o que mais apareceu para mim foi endodontia. Na parte do clínico geral, atendia muito endo, né? Principalmente premolar, retratamento, enfim. E eu gostei tanto que eu deixei a parte cirúrgica de lado, que eu já saí da faculdade querendo fazer implante, mas falei, não, quero primeiro clinicar e depois partir para a especialização. E aí eu comecei minha pós-graduação em endo em Salvador. Tive que trancar para fazer a mudança para Imperatriz e acabou que eu não retornei. Devido ao tempo, eu estou deixando um pouquinho mais para frente. Fiz curso de atualização em dentística, em periodontia, desse meio tempo ali em Imperatriz, mas ainda eu deixei trancado. Mas por isso que a dica que eu sempre dou, já teve colegas na época que estavam concluindo na graduação e perguntou justamente isso. Trabalhe um pouco, atende um pouco, para depois procurar a parte da especialização. Não que não deva também sair da faculdade e já fazer sua especialização, de forma alguma, vá também. Mas seria interessante atender um pouco. Aí, por exemplo, a experiência. Exato, a questão da gestão. Eu não tinha tanto conhecimento dessa parte, na verdade não tinha basicamente nenhum. O que eu conhecia mais era que o professor sempre... A faculdade ainda é muito pouco, né? Fala muito pouco ainda sobre a gestão. Sim. Deveria ser um pouco mais amplo, né? E aí eu tinha curiosidade, como foi a pergunta que você fez anteriormente, de acompanhar a doutora, que era à frente da clínica, como que era solucionado, sanado alguns casos. E nisso eu fui pegando um pouco mais de experiência com isso. Então você cria uma bagagem, tanto de atendimento quanto de gestão. A gente sai cru, não sabe gerir nada, Exatamente. não sabe nem abrir o consultório. Na verdade, até em questão de atendimento, né? Eu acho que a faculdade, você, vamos dizer assim, atende muito, mas ainda não é o suficiente para você estar totalmente experiente naquilo, né? Aí entra a questão de, durante a graduação, você ter uma supervisão, um detalhamento melhor para você ter a habilidade de conseguir realizar aquele procedimento da forma que deve ser realizado, né? E aí sim, lá fora você vai se aperfeiçoando da sua forma, entra num curso ou numa especialização e vai estudando, vai se atualizando e aí sim tem um ritmo um pouco mais acelerado, mas sim, é um pouco, são duas realidades, né, digamos assim. E durante esse tempo de gestão, cometeu algum erro que tirou como aprendizado? Ou foi tudo? Sim. Certeza sempre, né? Sim, querer resolver tudo sozinho. Esse eu acredito que foi um dos meus maiores erros, era querer resolver tudo sozinho. E para você crescer, para você deslanchar, né, vamos dizer assim, popularmente, e ter um resultado, não é fazer tudo sozinho. É equipe, né? É equipe, entendeu? Então, o trabalho em equipe em si a união ali de todo mundo, isso aí conta 1000%, né? 100% é 1000%. E se pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Nada. nada, porque o aprendizado, a bagagem que eu tenho hoje foi graças ao dia a dia, aos erros, aos acertos, entendeu? É lógico, tem coisas que a gente pensa em mudar, mas poxa, se eu tivesse mudado, se eu mudar isso aqui, talvez eu não consigo, talvez eu não conseguiria ter esse aprendizado que eu tive um pouco mais à frente. Então, eu acredito que não. Nessa parte odontológica. E quais são os seus planos futuros? Me desenvolver ainda mais nessa parte da gestão, né, o crescimento. Penso ainda em retornar à minha especialização, que foi uma mudança assim, de cenário muito brusca, né, quando eu voltei da Bahia para cá, porque já foi para uma outra área, por isso que eu tive que fazer trancar, né, a especialização, parar, e chegar na parte da docência, que eu tenho muita vontade, ou da patologia ou da radiologia, eu tenho muita vontade. Eu não vi você falar sobre a estética, você não gosta da estética? Gosto sim, eu acho muito interessante, mas eu não tenho aquela afinidade, entendeu? Eu não tenho aquela afinidade tão grande. Minha afinidade desde a época da graduação sempre foi mais a parte cirúrgica, diagnóstico, radiologia e a cirurgia. Você não quis entrar na UPA, na residência, igual o Dr. Matheus, por exemplo? Não, fiz parte da liga, né, da Lactebuc, da antiga liga de trauma, cirurgia, né, e BUC que tinha aqui, mas não tive interesse de entrar na parte da BUC. O Matheus eu acompanhei de perto a saga dele de estudo para residência, assim, é de tirar o chapéu. O Matheus, ele morava mais aqui no centro da cidade, antes dele se mudar para uma outra casa que ele ficou até a época da formatura dele. E o Matheus, muito ansioso, né, assim como eu também, a gente tem a permissão, né, Matheus, vamos falar isso aí, que a gente é muito parecido nisso aí.
E às vezes ele mandava mensagem, cara, hoje eu tô ansioso porque eu não concluí minha rotina, minha grade de estudos de hoje, né? Isso durante a graduação. Eu, cara, tô chegando aí, era meia-noite, 1h da manhã. Tô chegando aí pra gente bater um papo. Eu entrava no quarto do Matheus, na sala, começava na sala, aquele tanto de post-it, anotação, e no quarto dele mais aquele tanto de... Ele falou, cara, tá aí, mostra, eu não consegui estudar isso, porque eu ainda tô empatado nisso aqui pra poder chegar aqui. Então, assim, a dedicação que ele teve, né, o empenho é admirável, muito, muito admirável. E o orgulho que a gente tem dele ter alcançado de primeira, na época, cara, eu tô nervoso, vou fazer minha primeira prova. Eu falei, filho, pelo tanto que você se prepara, é certo o sucesso, é dito, feito. Eu tava na Bahia na época que saiu o resultado dele, eu acho que ele tava concluindo a graduação, saiu, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Você formou primeiro que ele, né? Formei primeiro que ele, formei um período antes dele. Formei em 2021/1, ele formou em 2021/2. Ah, sim. Legal. E quais são as tendências de gestão e tecnologia que você acredita que vão marcar a odontologia nos próximos anos? Eu acredito que essa parte vamos falar da odontologia de fato, mas essa parte do auxílio de uma câmera intraoral, que antigamente era difícil antigamente que eu falo há um tempo atrás, era difícil você encontrar com mais facilidade consultórios que tem, né, o acesso à câmera, é um custo muito alto. Hoje você tem algumas câmeras, lógico, um pouco mais inferiores, mas que tem um resultado satisfatório, que o paciente vai conseguir visualizar a situação do tratamento dele, como que a gente pode melhorar, fazer o antes e depois, uma expectativa, né, que, por exemplo, o uso de aplicativos, entra aí também, tanto na parte da gestão quanto da odontologia, uso de aplicativos, por exemplo, que você consegue fazer o software, que você consegue fazer a mudança de como vai esperar. É um laboratório que vai fazer uma peça, uma porcelana. Então isso ajuda muito, né, com o paciente. E da parte da gestão, mais a questão de sistemas, né, da organização, do fluxo, de como que você está gerindo a clínica, de onde você precisa melhorar. Então seria uma tecnologia para facilidade de um atendimento, né? Seria Exato. O que mais vai... Tanto do atendimento quanto para a administração da clínica. Entendeu? É igual eu falei na pergunta que você fez anteriormente. No sistema que eu trabalho hoje, eu tenho todo o detalhamento. Eu lanço no sistema e ele vai me dar tudo detalhadinho, da forma que fica fácil o entendimento, entender onde eu tenho que melhorar, onde eu tenho que dar uma segurada, onde eu posso investir mais um pouco, entendeu? Da mesma forma também no tráfego, né, o investimento. E sobre o marketing, você tem conhecimento assim ou fica mais para a área do marketing? Esse aí eu deixo mais para a parte do marketing, né? Está sendo um aprendizado novo, que eu também estou engatinhando ainda, né? Mas eu deixo mais para a parte do marketing, mas que contribui muito. E faz parte também da gestão da clínica, por isso que eu estou buscando agora um pouco do conhecimento dessa parte. Eu não tenho tanta propriedade para dizer sobre isso, porque eu ainda estou na fase do estudo para fazer ali bem certinho e bonitinho, mas contribui muito. Porque parece fácil, mas não é fácil, né? Você trabalhar com uma câmera, com uma rede social, não é tão fácil. Eu tenho amigos, né, que tanto da parte da odontologia quanto da parte da medicina, que desenvolveram nessa parte, né, e tem a facilidade de pegar a câmera, de conversar, de fazer um vídeo explicativo. Eu tenho a facilidade de conversar com o paciente cara a cara, né, abrir até demais e conversar. Já na câmera eu tenho um pouco de receio. Abro, faço alguns vídeos, envio para os pacientes, fazendo algumas explicações, ou até do marketing da clínica em si, né? Às vezes aparece no Instagram da clínica, mas eu tenho um pouco aquele bloqueio, que é algo que eu estou trabalhando, estudando justamente para poder aperfeiçoar e agregar justamente ao meu trabalho. Legal. Então é isso, vamos pro bate-volta rapidão agora. Vamos lá. Bate e volta. Uma palavra que define gestão para você. Equipe, união e o alinhamento da equipe, isso aí sim. O maior desafio de ter seu próprio consultório, sua própria clínica. Gestão, o entendimento da gestão de fato. A gestão em si. É um ligado com o outro, porque não é só você, eu vou montar o meu consultório, desculpa por ser bate e volta, mas aí entra a explicação ali rápida. Vou montar o meu consultório aqui, vou começar a atender e já vai ter o retorno. Não, você tem que ter um parâmetro de um material, uma cotação disso, um laboratório, prazo, tempo, entrega, uma equipe de auxiliar, uma equipe de recepção, o marketing, né? Não sei
como seria um consultório, uma clínica com vários consultórios ou um consultório em si. Então, a gestão é a peça fundamental. Além de você ser o odontólogo, o profissional da saúde, você também tem que ser um gestor, tem que saber ser o gestor. Sim. Ferramenta ou aplicativo indispensável no dia a dia? Para mim está sendo a câmera intraoral. Pode ser algo básico para alguns, mas eu fiz o investimento dela recentemente aí no começo desse ano e para mim está sendo assim algo indispensável, assim como a radiografia digital. Delegar ou fazer tudo sozinho? É o aprendizado, saber delegar e justamente fazer delegar de forma que você também participe do agir, mas não fazer tudo sozinho. Você aprendeu isso, né? Aprendi. Um erro de gestão que te ensinou muito? Perdão? Um erro de gestão que te ensinou muito? Fazer tudo sozinho. Querer resolver tudo, eu resolver tudo, por mais que todo mundo juntos consegue resolver, ter um resultado ali melhor, mas eu pegar, até para resolver, vou resolver logo isso aqui. Tanto melhor e mais rápido, né? Você Exato, fazer. exato. Uma dica rápida para quem está começando agora. Posso dar duas? Uma para quem está terminando a faculdade, escute os professores, pegue os procedimentos para fazer, né? Mete as caras, né? Vamos dizer assim. E para quem está agora ingressando no mercado, atua um pouco de tudo, veja primeiro, sente primeiro, e aquilo que você tiver afinidade, você dá sequência. Inspiração na odontologia. Primeiramente, a minha madrinha, que foi quem me trouxe para a odontologia, né? Um amor de pessoa. Em segundo lugar, o professor Luiz aí. Tá lá embaixo, né? O primeiro é o professor Luiz, a minha madrinha. Só que se eu falar que o Luiz, a minha madrinha, vai ficar com ciúme. Mas a Michelle e o Luiz, para mim, foram duas inspirações, assim, sem iguais. O Luiz, principalmente, porque era uma pessoa que sempre sentava com a gente fora, dentro e fora da faculdade. Ele sentava do lado e a gente ia bater um papo. Vamos comer uma pizza? Vamos comer um sanduíche? E ali a gente batendo papo, jogando conversa fora, era onde saía instruções ou dicas, ou orientações do que a gente poderia encontrar fora dos muros da faculdade, né? E outras duas inspirações para mim é a professora Thaís e a professora Alessandra lá de Brasília. São pessoas assim fantásticas. Hoje você ainda mantém muito contato com o Dr. Luiz, assim, questão de, por exemplo, procedimento que você quer fazer, o que você não entendeu, você pergunta? Eu gosto muito de discutir caso com ele. Com ele, né? Muito, muito, muito de discutir caso com ele. Sem dúvida nenhuma. Eu falo que ele vai ser meu contato de emergência. Se estiver atendendo Luiz, me socorre. Gosto muito. Vou te encaminhar. Algumas professoras minhas de Brasília tenho contato também, sempre ali, volta e meia a gente tá se falando, mas o Luiz, eu tô sempre batendo um papo com ele de algum caso, discutindo um caso, um planejamento de um paciente, é muito bom essa troca. E, por exemplo, algumas coisas que acontecem na clínica ali de tratamento ou de uma inovação, eu também passo, é um aprendizado, é um aprendendo um com o outro, entendeu? Isso é muito bom, esse contato, esse bate e volta é muito bom. Você discute casos também com o Dr. Matheus? Demais, principalmente terceiro molar. Principalmente terceiro molar. Que é a área dele. É a área dele. O Matheus sempre gostou de cirurgia. Inclusive, a gente era parceiro na monitoria de cirurgia. Que legal. E a Marlúcia, que era sua dupla, né? Marlúcia foi minha dupla, da Clínica Integrada 2 até a Clínica Integrada 5. Marlúcia é uma pessoa assim... Hoje vocês mantêm contato? Mantenho. Mas não mora longe um do outro? A Marlúcia mora se eu não me engano, é Goianésia, no Pará. Ela é paraense. Mas não é aquele contato tão frequente, né, todo dia, mas sempre que pode a gente mantém contato. Uma pessoa assim que eu tenho um carinho sem igual e uma pessoa muito guerreira. A Marlúcia, assim, guerreira mesmo de todas as formas que você imaginar. Uma pessoa de um coração, não cabe dentro dessa sala. Uma pessoa fantástica. Se tiver a oportunidade dela vir aqui bater um papo com vocês, vai ser fantástico. Né? Uma pessoa que dentro da faculdade corria muito atrás de procedimento, carregava o paciente até hoje, né? Ela, como se fosse ali dela, carrega no braço, abraça. Pessoa fantástica, sem igual. Qual era a paixão dela na faculdade, assim, a especialidade? A Marlúcia, tanto eu quanto ela, nós atendíamos de tudo, mas né? A Marlúcia dava para ver o olhinho dela brilhando na reabilitação. Ela vê o sorriso do paciente ali de forma tanto estética quanto uma prótese, ou enfim, o paciente satisfeito, ela chorava junto com o paciente, na hora. E eu de embalo chorava junto, porque eu sou chorão também, já chorava junto também. Hoje ela trabalha com a reabilitação? A Marlúcia, ela atende de tudo. Eu acredito que ela está atendendo hoje de tudo. Eu não cheguei a perguntar isso para ela, né, da última vez que a gente conversou, mas ela atende de tudo. Marlúcia é um amor de pessoa. Amor mesmo.
pessoa fantástica. Chama ela aqui para o bate-papo. Com certeza. A gente é a famosa dupla do Box 35. Box 35. Então é Legal. isso, doutor. Obrigada pela sua Nada. presença. Aprendemos muito sobre gestão. Muita coisa interessante que a gente não sabia, né? Se eu quiser deixar algum recadinho para quem estiver assistindo. Gente, agradeço aí primeiramente vocês, né, por ter disponibilizado esse tempo hoje. Mesmo na correria a gente sentou aqui e bateu um papo. Muito legal conhecer vocês também. Deixar explícito o trabalho de vocês aqui, o engajamento que vocês estão fazendo é algo assim fenomenal, tanto para a odontologia quanto para a instituição, muito, muito bom mesmo. E ver o carinho que vocês fazem isso, né? Todo podcast que vocês disponibilizam, eu faço questão de assistir. Às vezes eu tô lá no consultório, boto aqui, eu vou acompanhando entre um paciente e outro, assisto um pouquinho. Mas isso é muito bom, continuem, né? E futuramente, quando vocês terminarem o curso, que tem outras pessoas para continuar também, né? Engajar essas pessoas para continuar. E para você que está assistindo aí, ainda dentro da graduação, aproveita esse tempo de graduação, busca ter conhecimento, amizade com os professores. Acredito que o melhor amigo do dentista depois que ele sai da faculdade é a amizade com o professor, né? Sim. Mas não como não, é você bater um papo, é você discutir um caso, né? Ter uma pessoa para você trocar uma informação. E isso também dentro de uma pós-graduação, né? E façam de tudo dentro da clínica odontológica em questão de atendimentos, né? Busquem fazer todos os atendimentos, ter o conhecimento, o manejo de todos os procedimentos, né? Para você sair daqui já com um pouquinho da bagagem de casa. Isso aí faz toda a diferença. Sim. Doutor, eu quero te agradecer também por estar aqui hoje conosco, né? Doutor Luiz, doutor Matheus falavam muito bem de você, então já admirava um pouquinho do seu trabalho, já acompanho você nas redes sociais também, né? Então eu quero te agradecer por tudo, desejo sucesso para você na sua trajetória, tudo que você ainda quer buscar e tudo que você está buscando. E tamo junto, né? Sempre aí. Tá sempre acompanhando vocês de longe também. Com certeza. Pode encerrar. E é isso, gente. Finalizamos mais uma entrevista. Se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe esse vídeo e até a próxima. No Instagram a gente vai postar lá os recortes, postar tudo que for construtivo dessa entrevista para vocês. Muito obrigado.